cidades no mundo que isso poderia acontecer. Não, 2, 3, assim, tipo, em El Salvador, lá na Bitcoin Beach, aqui em Jericoacoara. Talvez em Lugano, não sei. Porque isso aconteceria, né? E foi uma coisa que eu tinha que ir lá. Mantiqueira, é preciso ir lá, né? Tenho muita vontade de ir lá. Mantiqueira foi uma cidade feia. Vocês já foram lá ou só conversaram pelo Zap? Não. A gente acha que vai lá agora em outubro, vai ter um evento lá, acho que a gente vai lá. Se eu puder, eu vou ir. Pô, cola lá, cara, acho que vai ser uma... Pelo que eu tô vendo, o trabalho deles parece bem sério, bem legal, assim, bem parecido com aqui, assim, bem sincero. Eles estão pegando a segunda geração já, que é a geração, e isso é bem legal, a geração onde eles estão conseguindo cobrar uma taxinha simbólica, mas que para o projeto é muito importante, para eles conseguirem manter a pressão no comércio de dar suporte. Então. Porque o difícil é isso, tudo é voluntário. Aí tu vai fazendo voluntário, tu também toca a vida. A gente estava falando lá fora, não vive um sozinho e não pare não. E exatamente, eu conversei exatamente isso com o Fadida, e por isso ele decidiu fazer assim, acho que é 20 pila da escola, uma coisa assim por mês. E o pessoal tá aderindo, sabe? E com isso eles conseguem alugar um lugar, fazer uma coisinha, fazer um evento, uma coisa com as crianças, e ficar dando suporte, manter alguém ali meio. Então, isso tá, e para mim, a segunda fase da bitcoinização é o ponto onde as pessoas já estão querendo. Sabe? A gente iniciou aqui, ninguém queria, entendeu? A gente teve que romper barreiras, assim, e o jeito de romper barreiras foi não ter fricção nenhuma. Mas aí agora já estão conseguindo botar uma fricçãozinha que ajuda muito a continuidade do projeto. Sem fricção nenhuma, só no voluntarianismo é coisa de santo, é coisa de mágica. Isso. Não escala de verdade, né? Nem faço um tempo, depois canto. E assim, querendo ou não, o custo-oportunidade do tempo. Você podia estar com a sua mulher, você podia estar fazendo uma atividade física, você podia estar lendo, você está lá fazendo isso. O seu tempo tem algum valor, né? O seu tempo vale alguma coisa também. Uns diriam que a commodity mais escassa que tem, até mais escassa que o Bitcoin. Tipo, o Bitcoin vai ter 21 milhões. O seu tempo, você não sabe quanto é, e é cada vez menos. É isso aí, é cada vez menos. Tu não sabe quanto é. Se tu soubesse, mudava tudo, mas tu não sabe. Mudava tudo no sentido... Tu pode te dedicar, por exemplo, a um projeto que te vai te tirar 10 anos, que vai te colocar numa situação muito boa. Só que se tu não sabe, tu já talvez não possa se Será que vai ter 12 anos desses 10 anos, não vale a pena quando são muito boa depois? Eu vivi muito isso vendo a galera da aviação que estava indo para os Emirados Árabes Sul para a China agora. Então os caras diziam, cara, eu vou ficar 8 anos lá, depois eu me aposento bem, caramba. Só que muitos nesses 8 anos teve um caso de um que a filhinha dele adoeceu lá, né, muito ruim lá, para adoecer lá. Muita gente, pai, mãe, morreu quando estava lá, não dava tempo de chegar. E aí tu começa a dizer, a gente não... Às vezes o cara mesmo fica doente, né? E aí, putz, agora não para, me tratar longe, ou volto. Se tem uma família, uma filha pequena, uma família pequena, sei lá, e o pessoal vai ficar 10 anos fora da cultura, longe do pai, da mãe, do avô, da avó, e a criação, né? É sempre mais complicado do que parece, né? Mas a gente falou de coisas assim que mudaram a chave e que fizeram dar certo esse caminho que a gente trilhou, porque tem vários, mas esse caminho que a gente trilhou é um dos que deu certo. Ou talvez um dos que deu mais certo até agora. E a chave disso, cara, são várias chavezinhas, assim, né? Várias coisas que deram certo, que não deram certo, a gente cancelou, botou aquele, injetou energia onde a gente via que estava dando certo. Mas uma das chaves é conseguir mudar na cabeça, diferenciar o que é rede de pagamentos e ativo financeiro. A gente já falou sobre isso, mas a gente tem que sempre voltar, porque é impressionante a dificuldade que a turma tem. Eu acho que tem 2 erros principais que o Satoshi cometeu na concepção do Bitcoin. É chamar a rede e o ativo do mesmo nome, que é justamente esse problema. E aí um segundo problema é por que raios um Bitcoin são 100 milhões de unidades e não 1 bilhão de unidades? Tipo, qualquer pessoa que estudou mais data sabe que é 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Você não faz 10 a oitava. Claro. Quanto for 10 a oitava, assim, né? Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma vez e me fez sentido. Então, em japonês, 100 milhões tem um nome redondo. Eles têm um nome para 100 milhões. Ou para 100 mil, e aí dá 1000 dessa unidade. Mas eles têm um nome redondo.
O que eu já vi gente falando é que supostamente eles teriam calculado que assim significaria que quando o Bitcoin fosse adotado no mundo inteiro, seria próximo de uma paridade de $0,01 para um Satoshi. Mas eu também não sei se é verdade. E assim, Acho que 21 milhões é muito baixo para o preço. eu não sei dizer. Mas é o tipo de coisa que, por enquanto, não está nos trazendo problema. Mas o primeiro ponto nos traz problema. Todos lembram disso. O Bitcoin, ele é um ativo que roda na rede Bitcoin. Puta, isso dá um problema. Isso gera as maiores confusões. E aí ele começa a misturar tudo. Os skills que precisa ser um investidor não tem absolutamente nada a ver com os skills que ele precisa para ser um usuário. Né? A maioria na cidade não sabe o preço. Não sabe preço. E outra coisa importante, assim, Bitcoin de hold, tu tá falando de ganância. Não tem como escapar disso. Pode dourar um pouco a pílula, pode ter outras coisas que não sejam ganância envolvidas, sim, mas sempre é um pouco. Eu sou holder por 1 milhão de anos, eu sei disso. A gente está querendo melhorar a vida, está querendo que a nossa poupança de vida gere frutos que não coloquem a situação. Não vai ganância no sentido ruim, positivo. É exatamente isso que você falou. Tem aquela frase daquele filme Wall Street, que o cara fala, não, porque basicamente ganância é bom. Ganância é o que move o ser humano. Nem ego. O pessoal fala tão mal de ego, mas a gente só faz coisas porque a gente tem ego. É por isso que eu quero continuar trabalhando. Ficar aqui e continuar lucrando com a O empresa. que te motiva a economizar? Senão tu vai melhorar depois. Senão você vai ver um monge budista, ficar meditando, tá tudo certo. Mas você quer prover algo melhor para sua família, você quer fazer uma viagem no final do ano, não tem nada ruim nisso. Mas se o hold lida com ganância, o uso lida com liberdade, que é algo fundamental. E eu diria que hoje em dia, eu não sei medir qual que é mais importante, mas a liberdade está muito em voga hoje em dia. A gente está precisando de mais liberdade. A gente está sendo cerceado muito forte. E se tu vê o trend de cerceamento de liberdade, te assusta o que tu ainda vai experimentar na tua vida de falta de liberdade, né? Então aí o uso ele cuida disso, a liberdade, uma rede livre para te trocar como sempre deveria ter sido. Eu nunca deveria ter perdido essa capacidade de trocar o que a gente quisesse, desde que fosse de comum acordo com outra pessoa, sem julgamento de outro, sem outras pessoas nem saberem, nem se envolverem. Né? Então é isso que eu acho que foi um grande diferencial quando eu tive essa sacada de que, aqui estão uma das coisas que precisam ser divididas. Né? E a gente se focou na parte de pagamentos. E hoje eu entendo como uma coisa de extrema importância que, para mim, o que vai proteger o nosso hold é o uso. Porque se a gente ficar só no hold, as portas de entrada e saída são muito poucas. É uma forma de centralização do Bitcoin. A entrada e a saída estão muito centralizadas. Fica muito fácil de a gente sofrer um ataque em algum momento. Não, se você está aplicando hold, você vai precisar sempre de um on-ramp e um off-ramp para o sistema tradicional. Como você vai usar o Bitcoin? Você vai ter que converter ele para o sistema tradicional. E aí que eles te pegam. Se você não cria uma economia circular com Bitcoin, você sempre vai depender do sistema tradicional. Porque tanto faz o quanto de dinheiro você ganhar no Bitcoin, o quanto a ganância vai construir para a sua vida, você vai ter que trazer de volta. E você trazer de volta, você vai pagar o imposto, você vai, se eles quiserem controlar como você usa, eles podem conseguir sim, porque eles podem tentar obrigar que o uso seja sempre regulado. E aí, no fundo, é a diferença de você investir num ETF de Bitcoin e você realmente comprar o Bitcoin e fazer outra custódia. Né? Perfeito. Eu cheguei a escrever uma vez eu tenho que dar continuidade, porque é um projetinho bem legal. Um livrinho explicando que são os dois mundos. Em que o mundo tradicional resolveu cruzar a ponte, resolveu cruzar um rio para o outro lado onde não tinha nada, mas é uma terra super fértil. E lá a galera começou a construir coisas. Só que a galera tinha que trazer aquela riqueza de volta para cá, para usar nesse mundo. E para isso eles usavam chalanas, uns barquinhos pequenininhos, a remo, e aí traziam e tal. E aí daqui a pouco esse lado construiu uma ponte para o outro lado. Mas aí esse lado começou a querer impor seus valores de controle no outro lado. Esse lado extremamente controlado, o outro lado extremamente livre. E aí começa essa briga, porque esse quer impor os seus valores naquele lado, mas aquele lado é livre, e quer impor os seus valores nesse lado também, que é de liberdade. E é no que nós estamos vendo uma guerra fria, né? E essa é uma tensão fundamental do Bitcoin, que é a adoção versus a descentralização.
como vocês lidam com isso aqui em Rolante, considerando que, por exemplo, reserva estratégica de Bitcoin é algo que faz minha governo, mas é um dinheiro mágico da internet que promove liberdade. Assim, como concilia isso? Foca na sua estratégia, na sua reserva estratégica pessoal. E Essa é a mais importante. não confunda a rede com código. Então, faça a sua reserva na sua parte do ativo, mas incentiva quem está construindo as ferramentas. Porque você não consegue. O pessoal fala muito, eu vou segurar o meu Bitcoin até o mundo acabar. E quando o mundo acabar, você vai usar o quê? As ferramentas que agora a gente está se sacrificando para criar. Bacana da sua parte. Não, perfeito. Mas assim, ainda para fechar aquele assunto, a gente está falando do hold, que o hold ele tem esses pontos de centralização que são o on e o off-ramp. Se a gente imagina o uso, todo mundo usando, todo mundo é potencialmente um PDSP. Então, para mim, é isso que protege o hold, em última instância. Todo mundo é um ponto de entrada e saída. Então, não tem mais como parar. Aí não tem mais como parar. Essa é uma chave que, quando vira na cabeça das pessoas, a coisa muda. Tipo, P2P não é uma pessoa em específico. P2P pode ser qualquer pessoa. Tipo, não precisa ter uma pessoa que tem essa profissão. Claro. Isso é uma chave que muda. E isso, inclusive, no meu ver, protege até as corretoras. Porque no mundo onde todo mundo é um PDSP e proteção, não tem mais como sofrer esse ataque de 1 ou 2, 3 pontos, as corretoras podem existir. Mas no mundo em que não tiver isso, fica muito fácil de atacar e acabar com o servidor. É 100% isso. E virar tudo um ETF regulado e pronto, acabou. Foi compartilho dessa visão. Porque, assim, tem P2P, realmente só vai existir essa rampa de acesso. Só tendo essa rampa de acesso, você consegue sim atacar essa rampa. Mas o que acontece se o governo resolver atacar as corretoras hoje em dia? Os usuários vão migrar para o uso fora das corretoras, que é muito menos regulado. Então, portanto, se o governo tentar atacar, o tiro sai muito pela culatra. E isso, sem dúvida, esse equilíbrio delicado protege o Bitcoin como um todo, na minha visão, assim, 100% de acordo. É isso são pontos importantes. Galera. Tem que entender que o uso ele faz parte do ecossistema. Tem sim que usar, mas são duas coisas diferentes. Usar não é. Por isso eu não gosto de gastar. Eu tento sempre colocar nas coisas uma expressão que é be user, né? Diferente do que o pessoal criou, de que era spender, né? O gastador, o Bitcoin não é um gastador, mas ele pode ser um usuário. Não, uma coisa que eu sempre falo sobre isso é assim, beleza, você tem sua poupança, você tem o seu cofre, e isso é o hold mesmo, e tá tudo bem. Mas assim, beleza, você pode comprar uma pizza, você pode comprar um hambúrguer, você pode comprar seu jantar pagando em Bitcoin ou pagando em real. E aí você pode votar com o seu bolso. Você escolhe fortalecer qual é feito de rede. Que tipo, você faria jejum para não gastar? Não, você ia gastar o real de qualquer jeito. Então, cara, gasta o Bitcoin e repõe esses satoshis. Tipo, ninguém te proíbe a repor os seus satoshis. Então, assim, é muito importante, sei lá, a gente, Bitcoin, tem muitos que não acreditam tanto assim no quanto votar vai mudar a nossa estrutura da sociedade no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Porque a gente pode votar de verdade. A gente pode votar com o bolso, e se tudo der muito errado, a gente pode votar com o calcanhar, que é se mudando. A gente não quer que chegue a isso, então é bom a gente votar com o bolso antes. Eu gosto de votar com o bolso, fortalecendo o efeito de rede que eu acredito. Então, toda vez que eu tenho a opção de usar Satoshi, eu estou fortalecendo o efeito de rede do Satoshi e, por definição, eu estou enfraquecendo o efeito de rede do real, porque isso é um jogo de soma zero. Eu só posso comprar essa pizza ou com real ou com Bitcoin. Se eu escolho comprar com real, eu não estou dando Bitcoin para outra pessoa, eu não estou fortalecendo esse efeito de rede. Então, assim, eu entendo todos os argumentos da lei de Gresham, que é bom você não gastar o Bitcoin à toa e etc, etc. Mas, cara, você não ia deixar de comer. Sabe? Ninguém está falando assim, compre uma Ferrari em vez de guardar o Bitcoin para o futuro para cuidar dos seus filhos. Ninguém está falando isso. Está falando, você já vai fazer esse gasto de qualquer forma. Por que você não fortalece o efeito de rede do que você acredita, em vez de fortalecer o efeito de rede do Estado?
E outra, se a gente pegar a mesma frase que o pessoal fala e traduzir ela para o real, e você falasse ela, não faria o menor sentido. Quem chega no mercado para pagar com a caixinha na Nubank? Quem paga o mercado com as mãos da Petrobras? Não é o mesmo dinheiro. Você tem o seu valor que você deixou na caixinha da Nubank e você tem o valor que você vai fazer o Pix para o mercado. Já são dois valores. Esse é para gastar, né? Você tem que entender isso. A gente, todo mundo tem o dinheiro que é para gastar. As pessoas não querem realizar isso na vida. Né? Eu tenho dinheiro que sim vai ser consumido. A galera parece não ter essa ideia. Ou você vira um monte budista no monastério. Justamente o que a gente consegue mudar é o dinheiro que a gente não vai gastar. E esse a gente muda. Mas a gente tem dinheiro mensal que é para gastar. E na maioria das pessoas até a maior parte disso. Que é aquilo que você falou sobre salário. Né? A pessoa que consegue ter o salário e mais um excedente, beleza, mas tem pessoas que não conseguem. Você tem ou não? O primeiro caso de uso do dinheiro que a gente recebe é o uso na hora. É só que você é super afetado, você consegue sobrar dinheiro no final do mês, você é poupador, que você consegue poupar e economizar em Bitcoin. Mas esse primeiro uso, tipo, a grande parte das pessoas não vai conseguir poupar e elas poderiam estar usando mesmo assim e tá tudo certo. E eu acho bem importante isso do que tu falou de qual rede eu vou estimular, né? Porque o pessoal acha que a gente tem uma rede de pagamentos, mas a gente não tem. A gente tem um protocolo funcionando. Mas a rede de pagamentos depende de outras coisas que não é só tecnologia. Os nerds só conseguem enxergar a tecnologia. Eu sei que eu vivo os dois mundos. Eu sou nerd, mas também não sou ao mesmo tempo. Mas assim, a galera quer dizer que só a tecnologia importa. Não. A gente precisa das pessoas usando, a gente precisa do comerciante aceitando. E para isso, tu tem que sair de dentro da tecnologia e vir para o mundo real. E quem que vai se estimular a usar se não tem ninguém gastando? A rede são os indivíduos, a rede são as pessoas, a rede é social. Ela vai usar o protocolo da rede, a rede é social. É isso aí. E para te estimular o social, para te estimular o ser humano aos atos, o ser humano tem que ver o movimento, ele tem que ver a coisa acontecendo. A gente vê muito aqui, né? Os comércios que têm giro, esses são firmes e fortes embarcados. Os que não têm nenhum tipo de giro desde o início estão lá, ou desistindo, ou já nem sabe a senha, ou morreu. Aquele não é mais um ponto, perdemos um ponto. Perdemos um ponto social, perdemos um ponto nessa rede. Isso aqui é muito interessante, sei lá, gente que vem de fora, sei lá, conversando com o Andrei, conversando com a Clara lá do Fácil, e o pessoal gosta, é legal. Não, olha que legal, a gente fazer todas as transações que a gente recebeu desde o começo, assim, acho que foi você que comentou comigo que no começo lá o pessoal era mais cético, mais reticente. Eu não diria isso, porque assim, quando a gente foi conversar com ela parecia uma true believer, né? Sabe? Comprada na ideia. Por quê? Porque ela viu girar a economia no negócio dela. Sabe? É o uso que incentiva e fortalece a rede. Por isso é tão verdadeira a tua frase. Qual rede a gente vai escolher alimentar? Sempre que tu está usando a rede do governo, tu está alimentando aquela rede. Que já está forte bastante. E isso, nossa, a rede vai estar fortalecendo imensamente. Para mim, o maior incentivo que tem é alguém vir enrolante usar. Porque eu sei que ele está me ajudando a fortalecer aqueles pontos que a gente conseguiu, as duas pequenas conquistar. Ele está ajudando imensamente a aumentar o número de pontos, a fixar um ponto, que isso que é importante. E ao contrário, o cara que vem aqui não usa um desfavor que ele faz, inclusive. Porque se ele é Bitcoin, ele vem aqui e não usa, isso tinha muito no início, hoje em dia não tem. Hoje em dia é muito difícil a gente ouvir assim que o cara veio só para não quis usar. Não. Normalmente a galera já vem empolgada e vem querendo experimentar, não ter essa experiência. Mas quando o cara vinha, eu chegava com brigas, né? E era o seguinte, é um desfavor que tu me faz, porque se tu que é Bitcoin, chega no meu comerciante e diz para ele que tu não quer usar a rede dele, tu tá dizendo para ele, o cara que conhece não quer usar, eu não vou usar, eu vou parar com essa coisa aqui, sabe? Então é isso, eu quero saber a importância de cada indivíduo. Eu acho que isso que você falou tem muito a ver que muitos bitcoiners não sabem usar o Bitcoin para pagamento no dia a dia porque eles usam só como poupança. Querendo ou não, a experiência que vocês têm aqui em Volante no uso do dia a dia do Bitcoin é muito superior à média de qualquer outro Bitcoiner. Não tem nem oportunidade. Tipo, eu em São Paulo, onde eu vou pagar a padaria usando a Lightning? Eu não vou. Tipo, eu uso a Lightning, eu vou com meus amigos almoçar ou jantar e um paga a conta para todos e depois a gente divide. É assim que a gente usa, mas a gente não usa
pagando no comércio. É muito mais difícil. Não é direto. Isso a gente nota bastante, que quando vem alguém de fora, eles querem fazer uma compra para testar, que eles nunca usaram. Vou fazer agora um teste, vou sábado de Primeiro review. uso prático. Vou usar agora a primeira vez, quero testar, quero ver como é que funciona. Porque nunca usaram. E sai se sentindo uma criança no Natal, né? Quando dá, nossa, dá certo mesmo, olha só, não é só que funciona. Como é rápido. Mas isso me surpreende até hoje, como é rápido. Eu falei isso no almoço, que, cara, apareceu a confirmação de pagamento no computador lá na parte, antes de aparecer no celular. Tipo, meio segundo antes, assim. É uma coisa que é mais que instantânea, assim, é surpreendente, assim. Eu, tipo, tô nesse universo há 5 anos e ainda me surpreende, assim, sabe? Não dá nem 2 segundinhos, não dá nem um susto, não. É perfeito, é sem atrito zero, assim. E isso foi uma preocupação muito grande no início, que fosse assim, né? As ferramentas que a gente escolheu, como a gente ajudou a modificar as ferramentas que existiam. Porque essa é uma ideia que eu tinha muito clara para mim, sabe? Eu tenho que encantar a pessoa na primeira vez. Tem que ficar surpresa como fácil é. Então tem que ser uma plataforma muito fácil de iniciar e ela tem que acontecer tudo muito rápido e muito simples. Assim. A pessoa tem que dizer, tá, e qual é a parte difícil? Não tem. Aí tu pegou, cara. Se a plataforma dele é a primeira vez, aí tu já teve a tua dificuldade para recuperar esse cara muito maior. O desafio nosso hoje é esse, de nós fazer as crianças, ou mesmo o comerciante já utilizar, fazer essa utilização. Eu dou a mesada para meu filho, aí ele já vai na sorveteria, mas um pouco ele já quer segurar. Mas é isso, é nós ir na escola, ir na CISA, fazer mais palestra, a gente já faz, né? Mas intensificar isso. Só claro que muita coisa é voluntária e realmente um pouquinho de fricção pode ajudar, né, os próximos projetos que estão por aí. Mas esse é um desafio que a gente está trabalhando, né? Mas claro que podia ser muito mais, mas é aquela questão de tempo. Tem dia que eu prefiro ficar namorando, cara, ou mesmo com as crianças, sem namorar, mas isso é de cada um e é o que a gente faz hoje, o que a gente pode Não, fazer. também tem que ser uma quantidade que as pessoas consigam absorver, né? E se tu bota todo mês uma apresentação, tu não as pessoas não têm essa Eu diria, consegue que satura demais. Né? eu diria que esse é um dos principais erros que a gente, como Bitcoiner, comete. A gente demorou 2, 3 anos para aprender um negócio que é extremamente sofisticado e a gente já quer falar para as pessoas que elas estão fazendo tudo de uma vez e entender tudo que a gente entende agora. Por exemplo, quando eu fui começar a estudar Bitcoin a sério, no começo de 2020, um amigo meu falou, não, porque tá dentro do halving e tem que ter um halving valoriza, então faz sentido começar agora. Eu falei, não, beleza, vai, me explica um pouco mais. E ele falou, não, beleza, ó, tu vai ter que pegar uma hardware wallet, vai ter que decorar 24 palavras, aí você vai ter que esconder, e aí se você perder as palavras, você perdeu tudo. Eu falei, não, beleza, tô de boa, valeu, falou. Fiquei assim, 6, 8 meses sem lembrar do assunto, porque, desculpa, eu vou colocar R$100, R$500 para aprender, para testar, e vou enfrentar tudo isso, pô, não vale a pena. Então, assim, sabe, é essa noia que a gente tem de ser extremamente técnico com o Bitcoin, muitas vezes atrapalha muito mais do que ajuda, sabe? É muito melhor a pessoa comprar 50 ou R$100 numa corretora e deixar parado na corretora do que qualquer outra coisa. Ou se você quer ensinar seu amigo e você não quer que ele use a corretora, beleza, instala você a Wallet of Satoshi para ele, fala para ele te dar R$50, você transfere R$50 para ele. Mas não fala para ele fazer autocustódia com R$50, com R$100. Assim, tipo, a autocustódia é para quando você tem um cofre na sua casa. Você põe na sua barra de ouro. É aquele investimento de, sei lá quantos dinheiros que você faria na XP, no Nubank. Não é para o dinheiro do bolso, que o dinheiro está na carteira. Isso só é retrito. E outra, não agora. Compra um pouquinho. Daqui a um mês, você dá mais um passo. 6 meses depois, você dá outro passo. Não precisa, de uma vez, fazer tudo. Vai devagar, deixa ele digerir, deixa ele entender o que está acontecendo. E nisso que tu falou, fui muito feliz naquele primeiro... Muito obrigado. Isso, vai lá. Disso que tu falou, fui muito feliz naquele primeiro PDF que eu fiz, que era um bookzinho, uma coisinha assim, que virou a palestra. Que eu, naquele momento, eu separei o que eu achava que eram os degraus, assim, né? Para mim ainda é bem viável até hoje, assim, é bem atualizado, porque
Primeiro, uma carteira de bolsa. Começa por aí. É o jeito mais fácil. É o jeito mais simples. E aí a galera cai e fala, daí não é autocustódia, não sei o que. Não é esse o objetivo. O objetivo é tu dar uma entrada. Vamos abrir a porta de entrada um pouquinho mais para a galera vir. Vamos acolher essa turma que está querendo vir. Se tem uma hard wallet, multi-brand, multi-sig, com time lock, ninguém precisa saber disso, a gente se acalma, sabe? Aí a gente fez a ideia da carteira de bolsa. Tá, então, o segundo passo. O segundo passo, no meu ver, ainda hoje, pode pular de um passo para outro, não tem nenhum problema. Se tu achar que tem condições, vai lá. Mas qual é o segundo passo? Uma corretora. A hora que tu começar a ter mais grana, é muito melhor deixar uma corretora, principalmente as brasileiras, eu não digo para o pessoal, que aqui é bem regulado, por isso tu sabe bem, tu trabalha no... Aqui a coisa é bem regulada. Às vezes, em alguns outros lugares, o lugar não é tão... Cada vez está ficando mais regulado, sim. Naquela época não era tão bom. Então, talvez deixe uma corretora. Aí tu vai chegar no valor médio. Não deixa nessas carteiras iniciais. Wallet of Satoshi, códigos, isso não é para ganhar. É carteira de bolso. Eu sempre dizia para a galera, tu não vai para o centro de Porto Alegre com um cofre um cofre é mais seguro do que uma carteira de bolso, mas tu não vai. Por quê? Porque ele é pesado, é ruim de abrir, bom, já deu para entender. Tu vai com uma carteira levinha com 500 pila no bolso, sei lá, 300 pila no bolso, que tu imagina que tu vai gastar. Mas aí, bom, tu recebeu na tua banquinha no dia a dia, tu encheu a tua carteira, tu não vai voltar no outro dia para a feira com aquela carteira cheia. Então tu tira para onde? Talvez para um cofre em casa. Eu acho que essa função do cofre, do intermediário, seria, para mim, o que são as corretoras hoje. Tá? Também não é o jeito mais seguro, também tem seus riscos, tem que endereçar sim, mas é muito mais do que essa ideia inicial. E qual é o último passo? Um cofre na Sibéria com tecnologia alien, cuidando de tudo lá. Mas quantas vezes tu vai na Sibéria? Tu não vai todo dia na Sibéria deixar dinheiro lá. Então o que tu faz? Tu junta talvez o dinheiro do ano, talvez o dinheiro de 6 meses, não sei. Daí tu bota umas maletas, bota algema, cola as maletas, vai para dentro do avião, pega o avião, não sei quantas horas, até não sei aonde, pega um transporte para chegar na Sibéria, botar tua digital, abrir um cofre numerado lá e aí tu vai botar todas as coisas. Por que tu faz poucas vezes, então tu vai fazer poucos movimentos desses. Aquele dinheiro que tu vai levar para cá é para te deixar muito tempo. Né? Não vai mexer com ele logo, porque é muito trabalho chegar. Então, para mim, essa é a rotina. E cada vez mais vai se dividir mais ou menos assim. Eu concordo muito com o que você falou. E assim, muita gente inverte essa lógica e fala que você começa na corretora e depois você vai para uma hot wallet. Uma cagada. Uma cagada. Você vai com valor alto aprender a fazer custódia no seu celular, um negócio conectado à internet que você não manja tão bem. E as pessoas acham que uma hot wallet, que você nem sabe quem é o programador, é mais seguro do que uma corretora. Porque assim, eu entendo todas as críticas das corretoras. Eu sou Bitcoin, eu faço minha própria custódia. Mas é isso, eu não conheço relatos da BIPA, da Mercado Bitcoin, de uma corretora grande brasileira resumindo no fundo dos clientes. Eu realmente não conheço, posso estar errado, mas não conheço. Principalmente na história moderna, né? Depois a coisa se estabilizou, não tem. Estou pensando pós 2015, 2017. Até uma provocação que fica, que é para brigar com o reclama, que é a questão de se agora te dá um piripaque e você cai para trás. Quem da sua família, das pessoas que você se importa, sabe chegar no cofre? Bah, isso tem pouco aqui, tem o centavo Vai de lá para a sucessão familiar também, vai lá para o Se você tiver um piripaque agora, como a sua família paga seu enterro? Quem contou isso? Nós temos um caso Eu não agora, lembro da conta da história. eu não sei, alguém levantando foi A história de alguma Conta para mim e eu contei para vocês. Não, me conta que é que eu estou conversando, é muito meio abaixo. é muito um debate muito exemplifica bem isso. Terminando. E na corretora, se eu tiver um piripaque, a minha esposa vai lá, faz um inventário, a corretora entrega para ela. Então, mas a corretora tem problema. Tem, mas ela também te resolve problemas. O caso que o Márcio me contou numa palestra é de um cara. Eu não sei muitos detalhes, então foi mal qualquer vacilo, Vai ser mais importante para é um cara que é da área de informática, da área de tecnologia, tem muito Bitcoin. Então é uma pessoa que tem condições de cuidar da família. E a família toda dependia dele. E aí um dia
do nada, sem aviso prévio, nada, ele deu um piripaque e entrou em coma. E aí, ele em coma, ele cuidava da família. A família não, agora sobrevive de doação, não sabe acessar o cofre dele. E ele está no SUS. Podia estar no Albert Einstein, podia estar no hospital particular recebendo tratamento para trazer ele de volta, porque ele está vivo, mas está morto. E ele não tem como pagar esse tratamento de volta. E a família está numa situação extremamente vulnerável. Só que o dinheiro está lá. Uma montanha de dinheiro. Se tivesse um pouco desse dinheiro numa corretora, já estava resolvido. Né? É o que Eu dividi os riscos, né? A galera quer simplificar. Eles querem que tenha uma solução mágica, mas na verdade tu tem que ir dividindo os riscos. Cada lugar tem um tipo de risco. E aí tu tem que ir dividindo para uma coisa cobrir a outra, né? Tu vai dando várias coberturas. Claro que se tu ficar no melhor de todos, pro teu cenário, tu vai estar desprotegido, porque o outro pode ser atacado. Mas não é assim que a gente pensa. A gente pensa que se tu divide em vários lugares, um é atacado, tu não perde tudo, né? É o que a gente orienta o cliente hoje. E agora? Agora tem um pouco a mais, né? Do que na carteira aí. Tá, corretora. Mas botar todo nome, depende de valor. Também separa. Bota em duas. Preferencialmente brasileira. Ou, inclusive, tu pode pegar uma do exterior. Bota numa brasileira, bota numa de fora. Tu tá dividindo isso, pessoal. Também. É o que a gente orienta. Então divide. É porque, mas eu não guardo senha, eu não consigo guardar senha, minha esposa consome papel, vou anotar no ferro. Vai restaurar, vai a casa pega enchente, aqui na Rolante tem isso também. Então separa, vai para 3 corretores, então. Peguei a senha, alô, corretora, me reseta a senha. É o que é isso que eu queria falar aqui, porque quando tu vai para a prática, a teoria é outra. Não tem frase muito hora de toda, entendeu? O pessoal não sabe, o pessoal acha que a gente fala porque a gente tem uma arrogância de querer estar regra. Não. Eu falo porque eu fui ensinado na prática que é assim que acontece. Eu não esperava que fosse assim. Eu esperava que as pessoas perdessem a senha. As pessoas perdem o usuário. É o usuário sem, porque a maioria dessas soluções simples, o usuário sem. As pessoas perdem o usuário. Eu achei que parava por ali. Não, as pessoas perdem o site. Agora não é o site. As pessoas perdem o site, entendeu? Isso é a pessoa normal, não é culpa dela, pelo jeito dela, ela não está tão dedicada assim. O erro nunca é do usuário. Não, nunca é do usuário. As pessoas estão dizendo, como é que é a realidade? Na realidade, as pessoas perdem. Como que eu vou querer que uma pessoa dessas que perde a senha, que perde o usuário, que perde o site, ela não lembra nem o ícone, nem onde que é. Ela é um aplicativo. Onde é que eu baixo aquele aplicativo? Pode não é um aplicativo, por exemplo. E as pessoas não conhecem. Como que eu vou exigir de uma pessoa dessa? Que decore e guarde bem guardada 12 palavras, talvez mais uma pessoa, mas um jeito mais simples, 12 palavras. E eu tenho medo de ensinar essa solução para ela, porque eu vou ser cobrado que ela vai perder. Ou, de um universo, nós temos 200 e poucas pessoas aqui, comerciantes usando, né? Muito provavelmente mais de 400, talvez 500 pessoas usando aqui por causa do projeto. Dessas 500, quantas perderiam tudo? E para quem que elas vão reclamar? Para nós que estamos pagando, eu não quero ser responsável por a perda. É tua. Tem que ter essa responsabilidade, né? Eu não quero que ninguém perca dinheiro, essa é a minha primeira premissa. Eu gosto muito desse pensamento que é diversificação de custódia. E é uma dessas coisas que é pouco falada e parece que você é um pecador de falar. Isso é muito atacado ainda. É isso? Não, pecador. Tem uma coisa que o pessoal bate muito quando o pessoal fala sobre deixar seed ou fragmento da seed no banco. O pessoal não entende qual é o significado disso. Você mas no banco, o banco é um lugar que todo mundo que entra lá é desarmado na entrada. O fragmento de seed ou a carteira que você deixou no banco é um lugar que se um cara te colocar uma arma e falar me dá o seu dinheiro, ele é obrigado a entrar num lugar que ele vai ter que te tirar da casa. Ele é obrigado a te levar num lugar que ele fica do lado de fora e você pode falar me ajuda, eu tô sequestrado. É um exemplo óbvio que daí a pessoa fala assim, não, mas não tem que ter banco. Cara, como se vê essa situação aqui?
Ajudaria, sim. Tem muita diferença entre a utopia e a realidade. Na prática é muito diferente. Na prática, tu tem que adaptar, nós somos nerds, eles não são, e a gente está querendo que eles usem, porque é importante que ser feito bem, que todo mundo use. Porque é isso, né? Se você quer só que os nerds usem, que é o uso certo do Bitcoin, entre muitas aspas, você está condenando o Bitcoin a nunca ter adoção, a sempre ser um negócio de pouquinhas pessoas usando e que ele não vai fazer nada em prol da sociedade que ele poderia. Não vai resolver nenhum dos seus problemas, ele não vai estar uma regra de pagamento e ele não vai resolver o problema da nossa ganância porque não vai subir de preço. Não pessoal fica dizendo, mas agora os grandes fundos que estão dominando, porque é o Estado, não sei o quê. Meu, tu condenou a não subir mais de preço. Porque nós vamos ter que ver todos os cálculos, porque todos os cálculos estão baseados em todo mundo usar. Se a galera parar de entrar, vai subir. Qual é o cenário base das pessoas que acham que o Bitcoin vai ser adotado por todo mundo, vai ter a hiperbitcoinização, mas os bancos e os estados não vão se envolver? Qual é o trabalho de um banco? Um banco, por definição, é um lugar que se lida com capital. E aí o Bitcoin a gente fala que é um capital superior, uma forma de dinheiro superior, e os bancos são burros e não vão ver isso nunca. Tipo, a pessoa tem um cenário base esquizofrênico. Minha assessora de investimento, às vezes ela tem marca, né? Tem que... Então, quando é que eu posso levar meu Bitcoin para o banco? Sempre, mas sempre. Eu nunca vou perder o Não, já levei. Sempre levei superior, já levei, eles estão analisando. É que, como não pode, o Banco Central que manda, né? Não adianta. Não, estão vendo, na hora que der a brecha, eles vão ir. Não, eu sou o primeiro, então, aqui, de rolante, brinco, né? Mas eu quero deixar o Bitcoin lá, prefiro deixar lá, né? Confio no banco, ele vai segurar para mim lá, mas eu brinco sempre. E outra que é a falta de entendimento de que, assim como o dinheiro é uma ferramenta, crédito é uma ferramenta. O pessoal banaliza crédito, mas é o crédito que te permite construir coisas maiores do que seriam possíveis. Você não constrói uma ponte sem crédito. O pessoal vai então nos libertar da bolha Bitcoin e pedir ajuda para a prefeitura construir a ponte. A prefeitura não vai te ajudar, então vai ser com crédito. Quem trabalha de banco tem que fornecer crédito. E aliás, o crédito com o Bitcoin como garantia é um cavalo encilhado. Meu Deus. Muito bom. Quem vem mais? E na hora de fluidez, você não tinha nenhuma mensagem tipo, a gente está esperando 2 horas aqui para aprender. Talvez venha amanhã. É que assim, ó, eu falei com o Kindle agora, e ele falou que ele estava chegando estava chegando de Porto Alegre. Agora pouco. Mandou mensagem aqui, falou que ele não estava no cartório, que ele estava agora na cachaça, talvez, não, ele estava em algum outro lugar. Não, Jorge, mais embaixo. É. O Jorge e o Márcio são muito perto, então eles podem ter adiantado no Jorge. Pode ser. E uma outra que o Ricardo me falou uma vez, nessa ainda de segurança, de você não entra no banco sequestrado, se alguém vem roubar seus bitcoins e ele está no ETF, como funciona? Então, o ETF é um lugar muito difícil de tirar o dinheiro. Você tem etapas, tem camadas, não é você chegar e obrigar a pessoa a abrir a CID na sua frente. São camadas de proteção que tem que fazer parte. É assim. É o que o Ricardo falou, a gente precisa ser pragmático com a realidade, né? Não dá para ser só utópico. Tipo, por exemplo, o pessoal reclama que as empresas listadas na bolsa não fazem a própria custódia. Como é a própria custódia de uma empresa listada em bolsa? Eles acham que o CEO vai pegar 12 ou 24 palavras, colocar no bolso e levar para casa? E tá tudo certo. Tipo, sabe, como você mantém seu dever fiduciário com seus acionistas, como você garante que se o som for atropelado, sabe, como você garante tudo isso? A custódia de uma instituição tem que ser mais sofisticada do que 12 ou 24 palavras. E faz parte, tipo, é parte do processo. A gente não pode achar que a gente vai construir um mundo totalmente paralelo que não faz nenhum ponto de contato com o mundo tradicional.
Tem muita regra documental que precisa ser cumprida, muito compliance, para conseguir fazer uma coisa que sirva a todo mundo de um jeito razoável. E aí tu tem a opção, né? Se eu quero fazer a minha, eu faço. Mas se eu estiver botando aquele instrumento, eu vou ter outros benefícios. ETF, assim, não pode ter um ETF de soja em que o ETF seja o armazenador da soja. Ele tem que contratar um armazenador oficial, documentado, com seguro, com um monte de coisa, para poder ser. Seria melhor armazenar a tua própria soja? Sim. Mas tu consegue? Como? É seguro? Não é seguro? Você imagina um ETF tendo um galpão lá com vários barris de petróleo, umas sacas de soja, assim. Eles não têm expertise, eles não são para fazer aquilo, eles têm que cuidar porque eles são bons. Eu acho que é a falta de entendimento do que significa a ferramenta. Tem um exemplo que eu sempre dou usando alicate e tal, mas aqui tem um exemplo do seguinte: por que aqui tem um lápis, uma caneta e um marca-texto? Por que tem 3? Funções diferentes. E aí é a mesma coisa. Ah, por que um ETF, uma carteira quente, uma corretora e uma carteira fria? É a mesma coisa, são ferramentas diferentes. Falando dessa forma, fica muito claro que isso tudo deriva de um certo autoritarismo que a gente tem, né? É muito autoritário. Eu olhei muito contra isso porque eles queriam que eu garantisse que o comerciante não ia converter o Bitcoin que eles dessem para o cara. E a minha primeira resposta era: mas como que eu vou mexer? Vou querer mandar no que ele vai fazer com o dinheiro dele depois que eu dei para ele? É dele, ele faz o que ele quiser. Eu não tenho direito nem de especular o que ele vai fazer. O dinheiro dele. Privada. Ele vai tacar fogo, ele tem esse direito. Isso é a base da privacidade. É isso que a gente quer do Bitcoin, que seja privado. O que ele vai fazer depois que sair daqui, eu não quero. É dele, ele vai saber o quanto, onde vai, onde ele guarda, quem, por quê. Não pode ter esse interesse. Exato. Mas a gente tem, usa o nosso autoritarismo, né? A gente quer enfiar. Eu tenho falado muito isso na internet. Todo mundo quer um ditador para chamar de seu. Tá? Todo mundo adora que o ditador é seu favor. Mas aí embravece, grita, e quando o ditador é contra. O ditador é só quando é contra os valores. Mas quando é a favor, nem não quer. Porque nego adora que o policial possa bater e arrebentar no cara. Não pode. O policial tem que ser. Eu dei esse exemplo do dia com o cara. Eu não entendo por que o cara não aceita a imposição do policial se ele não tem nada. Se não tem. Eu digo, cara, porque ele poderia te acusar que tu tá chifrando a mulher dele e ele podia todo dia de manhã te dar um esculacho por esporte. E ninguém poderia fazer nada com ele. É por isso que existem as leis que limitam a atuação do policial. Ele não pode dar esculacho dele. Ele tem que prender, e aí vai ter uma investigação, e vai ter um devido processo legal, o cara vai ter a chance de explicar que por algum motivo não era aquilo que tu estava acusando. Se não rolar, aí ele vai ter uma punição, mas ele pode dar uma boa explicação que tu não pensou naquela hora. Porque a gente não consegue entender a situação. A coisa mais difícil que tem é quando começa a imaginar cenários de reação armada. Porque muitas vezes tu pode achar que uma coisa está acontecendo e tu dá um tiro numa pessoa que estava defendendo a tua. Tu tá cruzando a rua e um cara pulou em cima de uma mulher que não sei o que. E aí tu vai dar um tiro porque acha que ele tava assaltando a mulher. Não, uma mulher que tava com uma faca tentando fazer. Precisa ter o devido processo. Calma, não sai queimando pneu. Isso é liberdade. Libertarianismo, etc. Então não é esse problema.